por exemplo, papas, eram geralmente pertencentes a famílias poderosas. Já os padres, eles tinham pouca instrução e tinham pouco preparo para poder orientar os fiéis. Nessa mesma época, aconteceu a famosa venda de indulgências e falsas relíquias. O que era isso? As relíquias eram coisas que eles consideravam sagradas, né? Aliás, as pessoas consideravam sagradas, né? Só que o clero vendia aquilo ali como se fosse. Por exemplo, vendia um pedaço de um osso de jumento, dizia que foi um jumento que foi montado por Jesus, um pedaço de pano envelhecido, dizendo que era o manto de Maria, um pedaço de madeira falando que é um pedaço da cruz, e assim por diante. Eram que eles chamavam de relíquias, né? E argumentavam que isso era importante para a fé dos fiéis e etc. Né? E os bispos e padres também vendiam indulgências. O que era indulgência? Era o perdão dos pecados, que era em troca de alguma doação de dinheiro para a igreja. Por exemplo, se você quer um pedaço do céu, você doa um dinheiro para a igreja que você vai ter esse pedaço do céu. Essas práticas abusivas de membros da igreja foram provocando uma grande insatisfação entre os cristãos de diferentes condições sociais e foram contribuindo para o surgimento de outras ideias que foram reformando essas ideias. É por isso que a gente vem da reforma. Entre os maiores críticos desta época, nós temos o John Wycliffe e o John Huss. Wycliffe ele se formou pela Universidade de Oxford e traduziu a Bíblia para o inglês, a língua de seu povo. Ele afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser. Ele criticava, sobretudo, o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes, exatamente o que eu acabei de dizer, né? Então ele foi preso e levado a um tribunal religioso e foi acusado como herege. John Huss ele era um professor da Universidade de Praga. Ele foi um teólogo e brilhante orador. Ele se tornou conhecido por fazer seus sermões na língua de seu povo, o tcheco, língua para a qual ele também traduziu a Bíblia. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, ele foi excomungado, isto é, expulso da igreja. Foi preso e queimado vivo em 1415. Ainda hoje ele é visto por muitos tchecos como um mártir. E o famoso Martinho Lutero, que no início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, se revoltou contra a venda de indulgências e discordou da doutrina católica. Era um início de um movimento conhecido como Reforma Protestante, ou seja, já iniciou lá atrás, mas com Martinho Lutero esse movimento ganhou força. Martinho Lutero ele nasceu em 1483 e recebeu de seus pais uma educação bastante rígida. Com 18 anos, ele entrou na universidade para estudar direito, só que se interessava mais pelo estudo da Bíblia e vivia preocupado com a salvação eterna. E ele trocou o curso de Direito pelo de Teologia e ingressou no convento agustiniano. Ele era muito estudioso e persistente, e aos 29 anos ele se tornou doutor em Teologia. Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro, em Roma, receberia em troca a indulgência plena, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele ficou indignado, pregou na porta da sua paróquia 95 teses de um documento que continha várias críticas à igreja. E ele foi insistindo nessas ideias e acabou sendo expulso pela igreja, pelo Papa. O imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também considerou Martinho Lutero como herege e mandou queimar seus escritos. Então Lutero foi perseguido, acabou se refugiando na torre de um castelo e lá ele traduziu a Bíblia para o alemão e possibilitou inclusive que ela fosse lida por um número muito grande de pessoas. Vários príncipes da região, onde hoje é a Alemanha, se converteram ao luteranismo e se apropriaram das terras da Igreja Católica e aumentaram com isso seu poder e sua riqueza. Então vocês veem, né? Existia também uma questão, um fator econômico aí, né? A igreja tinha muito poder, então as pessoas também estavam de olho na riqueza da igreja, né? No entanto, Lutero não, ele fez aquilo inicialmente como uma oposição legítima contra a Igreja Católica. Então ele fundou uma igreja e criou uma nova doutrina baseada nos seguintes pontos: a justificação pela fé, ou seja, é a fé em Deus que salva uma pessoa e não as obras que ela praticou. Sacerdócio universal, que é aí que diz o seguinte, que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo, ou seja, por isso que você pode ter a Bíblia traduzida na própria língua pátria, que todo mundo pode interpretar por si mesmo. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte da verdade.
o batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Então ele aboliu aqueles outros sacramentos da Igreja Católica, né? O culto aos santos e a ideia de que o Papa é infalível não tem fundamento, né? Tirou essa ideia de culto aos santos. Inclusive daí que vai surgir também o movimento iconoclasta, né? E qualquer membro da igreja pode se casar. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição, e aí vem o termo protestante, que a gente utiliza para nomear os seguidores das igrejas que surgiram a partir da Reforma. As ideias de Lutero se espalharam com uma grande velocidade, e a invenção da imprensa nessa época acabou contribuindo para isso. O primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. A criação do impresso foi decisiva para a divulgação das ideias de Lutero. Da Alemanha, o protestantismo se espalhou rapidamente para todos os países, com a ajuda de importantes reformadores como João Calvino. João Calvino, ele nasceu na França, em uma família burguesa, e se formou em teologia. Ele também defendia a salvação pela fé e os outros princípios básicos da doutrina luterana. Mas, ao contrário de Lutero, ele acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Por divulgar suas ideias, Calvino acabou sendo acusado de herege também pelos católicos franceses. E ele deixou a França e se refugiou em Genebra, na Suíça, onde ele encontrou pessoas abertas às suas ideias. Em 1541, Calvino se tornou a principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana, isto é, que acordassem cedo, dormissem cedo, se dedicassem à oração, ao trabalho, poupassem, não participassem de jogos de azar, nem ingerissem bebida alcoólica, ou seja, uma vida pura, na visão dele. A reforma iniciada por Lutero logo se espalhou pela Europa, ampliando-se consideravelmente por causa do calvinismo. A valorização do estilo de vida puritano contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. Na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiterianos, na Inglaterra, de puritanos, e na França, de huguenotes. Na França, as guerras entre protestantes e católicos registraram um episódio de muita violência. Na noite de 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, os católicos, apoiados pelo governo francês, mataram milhares de huguenotes nas ruas de Paris. Esse episódio foi tema de diversas obras de arte, como esta aí que eu estou mostrando nesse vídeo. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica no seu país. Então ele pediu que o Papa anulasse seu casamento com Catarina de Aragão, filha dos reis de Espanha, dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho homem para ser seu herdeiro. E aí, lógico, a igreja negou o pedido dele, então ele decidiu agir, rompeu com a igreja de Roma e se casou novamente, desta vez com Ana Bolena, uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa acabou excomungando. O parlamento inglês, em comum acordo com Henrique VIII, reagiu aprovando o ato de supremacia, no qual declarava o rei como novo chefe da igreja na Inglaterra, e essa igreja foi chamada de Igreja Anglicana. Como chefe da nova igreja, Henrique VIII confiscou as terras e os mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou aos nobres e burgueses que o apoiaram. Assim, ele se fortaleceu, acumulou poder político e religioso. Para tentar conter o avanço do protestantismo, que vinha fazendo milhões de adeptos por toda a Europa, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Essa reforma foi impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento e fez uso da Inquisição. O que era a Inquisição? Era uma instituição de origem medieval que estipulava o modo como os inquisidores deveriam agir para localizar, interrogar hereges, convencê-los a se retratarem. Tinham punições, tinham torturas, verdadeiras torturas a quem se recusasse a se retratar. Tanto que Giordano Bruno foi queimado vivo em razão de não se retratar, quando defendeu o panteísmo e o heliocentrismo. Galileu Galilei, por exemplo, ele negou suas teses para não ser condenado também. A Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que organizou seus membros dentro de uma rigorosa disciplina e obediência.
Conhecidos como soldados de Cristo, os jesuítas dedicaram-se a divulgar o catolicismo na Europa e a evangelizar os povos da América, África e Ásia. Eles atuaram também na educação, criando uma rede de colégios em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né, gente? O Concílio de Trento ele foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e foi interrompido por várias vezes devido a guerras e uma peste que ocorreu naquela região da Itália. Ao final dos debates, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. E vai reafirmar, por exemplo, o poder do Papa, mantendo os sacramentos, os 7, e o culto à Virgem Maria e aos santos. Vai reconhecer os abusos praticados em seu nome, como a venda ilícita de indulgências. Vai propor a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes, para os padres terem uma formação e poderem atuar diante da comunidade. E vai reeditar o Índex, que é a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. A partir do século XV, a Inquisição foi reorganizada com a criação do Tribunal do Santo Ofício, órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Às vezes bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. E conforme as suas respostas, ela era condenada à perda de bens, por exemplo, terra, casa, móveis, à prisão perpétua e até mesmo na morte na fogueira. A Inquisição agia, enfim, de modo intolerante e violento. O Tribunal de Santo Ofício se estabeleceu na Espanha, em Portugal e na Itália. Em Portugal, as principais vítimas do Tribunal do Santo Ofício foram os cristãos novos, isto é, os judeus que se convertiam ao cristianismo para fugir das perseguições das autoridades católicas. Mesmo assim, muitas vezes eles eram perseguidos pelo Santo Ofício sob a acusação de continuarem praticando o judaísmo às escondidas. Para escapar à perseguição, muitos deles se mudaram para a Bahia e Pernambuco, onde eles estabeleceram-se como senhores de engenho ou comerciantes. Mas aqui eles tiveram que enfrentar a truculência da Inquisição. Em 1591, ocorreu a primeira visita de um representante do Santo Ofício ao Brasil. Ele percorreu a Bahia, Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, mandou prender vários cristãos novos, enviando-os a seguir para Lisboa. No Brasil, africanos e indígenas também foram denunciados como praticantes de feitiçaria e bruxaria. Os membros do Santo Ofício não aceitavam suas religiões, costumes e práticas. E aí vocês sabem qual era a punição, né? Era uma punição grave. Então a gente pode perceber que a reforma foi uma coisa muito boa, até mesmo para a própria Igreja Católica, para recompor algumas de suas teorias, para formar os padres, para proibir a venda de indulgências. No entanto, parece que a Igreja ainda ficou presa ao seu poder, com a instauração do Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, apesar dela reconhecer alguns erros, tentar restaurar algumas coisas que ela considerava equivocadas, ela ainda continuou com a sua atuação com a Inquisição, que nesse momento se tornou o Tribunal do Santo Ofício. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer ajudá-los a entender um pouquinho mais desse movimento que, até hoje, é objeto de grandes discussões. Até a próxima aula.